escolheu o Mississippi? Ninguém escolheu o Mississippi? Alguém sabe o que é o Mississippi? Fala. Ô, prof, mas quem não fez essa tarefa que tu mandou na terça vai ter que fazer pra outra aqui? Vai ter que o quê? Fazer pra outra aula. Sim. É que eu não mandei essa tarefa na terça, né, Ana? Essa tarefa eu mandei antes das provas de recuperação. Por isso que muita gente esqueceu. Só que eu lembrei sobre essa tarefa naquela folhinha que vai com o planejamento da semana. Leram ali? E ainda por cima, a Sofia colocou no Classroom. Lembram? Durante a aula mesmo, ela disse, já coloquei. Aí fui lá, olhei, estava lá colocado, então eu não precisei botar nada. Fala, Gilberto. Eu gostaria de que você botasse, na hora que você for mandar o planejamento, a tarefa, se tiver tarefa em caixa alta, vamos dizer assim, né? Não. Gilberto, você tem que ler aquilo ali, é uma folhinha de texto, vocês têm que ser capazes de ler. Vocês vão lendo, ainda eu ponho em negrito, né? Vocês percebem que tem coisa que está em negrito? Percebem? Tá, eu ponho em negrito. Mas eu ponho em negrito uma palavra em cada parágrafo, mais ou menos. Mas, Gilberto, o que eu quero é que vocês leiam aquele texto todo, não é que vocês só leiam o que está em caixa alta. É para ler em forma de texto. Combinado? Eu ponho um quadrinho, eu escolho o quadrinho especialmente para você, sobre a semana, né? Então, o mínimo que vocês vão fazer é ler aquilo ali. Combinado? O que tu podes, Gilberto, é pegar uma caneta, um lápis de cor, qualquer coisa, e enquanto tu vais lendo, tu vais destacando. O outro jeito é primeiro ler todo o texto e depois volta procurando o que é para fazer. Por exemplo, tem um parágrafo sempre que é sobre a leitura. Ali é ler, não precisa fazer uma coisa que é para entregar, mas tem que ler todo dia o combinado, que é no mínimo uma página, porque eu sei que uma página só ninguém aguenta, todo mundo vai um pouco mais. Entendeu, Gilberto? Tá? Então, por isso que eu não vou botar. Porque se fosse que eu vou só botar assim, vocês teriam um texto a menos para ler na semana. Não é o objetivo. O objetivo é que vocês leiam e encontrem informação. Até porque na prova, às vezes, acontece que a gente põe uma questão mais comprida e tem aluno que não faz porque está muito comprido. Matemática, por exemplo, tem problemas que são um pouco mais longos, vocês têm que ler o problema todo, não adianta ler só a pergunta. Por quê? Porque pode ter alguma informação importante ali, eu posso estar explicando alguma coisa. Óbvio, muito bem, é isso mesmo. Tá? Se fosse para eu mandar só 5 perguntas, eu mandava só 5 perguntas, não um monte de texto com 5 perguntas em maiúsculo e vocês só vão ler as perguntas que estão em caixa alta. Entenderam? Então, é muito importante que vocês leiam. Leiam toda a coordenada, o enunciado do exercício, tá bom? O que mais? Sobre Mississippi, eu não fiz a tarefa, mas eu lembro que, aí na hora quando tu falou, eu fui ver, e eu lembro que o Mississippi é um rio dos Estados Unidos, que ele nasce no Golfo do México, e também tem uma cidade que se chama Mississippi, que é uma cidade que o rio passa. Se não me engano, é isso que eu vi sobre ele na tela. Dos estados, né? Isso, passa por um monte de estados, tem assim 3 bifurcações, uma para cada lado, daí tem uma cidadezinha que se chama Mississippi por causa do rio. Não, tem todo um estado que se chama. É isso mesmo. O estado não é... No caso do nosso livro, eles usam essa palavra por causa desse rio mesmo. Tá? E alguém fez sobre o Missouri? Ninguém? Tá. Alguém fez sobre o Mark Twain? Eu. 1, 2, a Gabriela tá aí. Gabriela fez também. Tá, sobre o Mark Twain. E sobre o bonsai?
Duda, quem mais? A Luísa. Duda e Luiz. Então vamos lá. Quem quer começar a contar o que entendeu, o que aprendeu sobre o Mark Twain? Sobre o Mark Twain? Uhum. Ah, só tem eu, prof. Não, Tá. tem tu e a Gabriela. A Gabriela? Ah, tá. Pode ser eu? Vai. Mark Twain. Mark Twain foi um escritor norte-americano, autor dos livros As Aventuras de Tom Sawyer, O Príncipe e o Mendigo, entre outros. Foi considerado um dos autores mais importantes do oeste americano. Mark Twain nasceu na pequena vila de Flórida, no estado de Missouri, nos Estados Unidos, no dia 30 de novembro de 1835, registrado com o nome de Samuel Langone Clemens, e faleceu em Connecticut em 21 de abril de 1910. Aos 12 anos ele perdeu seu pai, e aos 13 tornou-se aprendiz de tipografia. Ele seguiu a carreira de escritor e em um momento foi considerado um dos maiores humoristas da literatura. Em 1890, Mark Twain declarou falência, mas com a ajuda do amigo financista Henry, ele supera os problemas financeiros. Só um Além dos pouquinho, só um problemas... pouquinho. Tu consegues nos contar a continuação? Ah, só tinha mais um parágrafo. Hum. Ele vai superar, né, os problemas financeiros com a ajuda de um amigo, e os últimos anos da vida dele, né, foi marcado pela falência e também pela perda dos familiares, esposa, filho. É isso, daí termina. Uhum. E eu peguei do site e-biografia e Infoescola. Daí o primeiro parágrafo eu copiei com as minhas palavras, o primeiro e o segundo parágrafo com as minhas palavras, e o terceiro, quarto e o quinto eu li, tipo assim, o site Infiscal tinha muita coisa, daí eu li tudo e peguei, escrevi, não, Aham. sabe, escrevi o que eu É assim que a resumi. gente faz. É claro que quando é a biografia, quando é isso, a vida de uma pessoa, é muito difícil a gente mudar muito, porque não tem como dizer que ele nasceu em 1950 se ele nasceu em 1830, né? E também o lugar, essas coisas a gente acaba copiando, tá? Mas as outras coisas dá para dizer com outras palavras, né? Dá para a gente entender. É muito bom ler mais do que uma fonte, que é isso que a Vitória fez, tá? Então, peguei uma fonte, peguei outra fonte, li e entendi. Às vezes, o que vai acontecer? As fontes não vão concordar. Às vezes, numa fonte diz uma data, na outra diz outra. Às vezes, numa fonte diz que foi tudo bem, na outra diz que teve uns probleminhas. E aí, a gente pode botar isso até no nosso trabalho. Tá? Foi legal de fazer? Sim, Foi fácil de encontrar, né? Não é uma informação difícil. Gabriela, queres contar? Mais alguém fez do Mark Twain? Peraí, deixa eu anotar, então. Próximo. Gabriela, queres falar? Não sei. Pode ser depois? Eu não esqueci de Vou mudar de preparar. assunto agora, a gente vai falar de bonsai. Ah, então deixa. Giovanni, o que tu descobriste sobre o Mark Twain? Giovanni, sem ler agora, tenta nos contar. Já que tu anotaste bastante, um pouquinho. Gabriela, enquanto isso, te prepara aí para falar depois do Giovanni. Giovanni, o que tu descobriste? O Mark Twain foi um escritor famoso de fazer romances e também fazer essas histórias misteriosas, e como Tom Sawyer, um escritor norte-americano, morrido em falecido em 1990,
E e também eu vi agora com a Vitória, porque eu não li muito profundamente, ele nasceu em Missouri. Com a Vitória, tu aprendeu mais do que com a tua pesquisa? Sim, eu vi uns negócios bem legais com os negócios da Vitória. Tu disseste que ele morreu em 1910? Tu disseste que ele morreu... Era em 1990? Não. Tens a data, Vitória? Sim, só deixa eu achar aqui. Ele morreu em 1910. De 10. Se fosse 1990, era agora há bem pouco tempo, né? Gabriela? Ok. Tá, o Mark Twain Peraí, abre a nasceu câmera. em Missouri. Câmera. Tá. É que tá travado. Peraí. Ok. Tá, o Mark Twain nasceu em Missouri no dia 30 de novembro de 1835. Em 1850, ele foi trabalhar no jornal do irmão, daí que ele começou a gostar de escrever textos e tal, né? Daí depois ele se mudou para não sei aonde, e daí que ele começou a escrever textos maiores, né? A história dele foi bem triste, ele assistiu a morte de todos os irmãos, depois assistiu a morte do pai dele, já tentou até se suicidar, sabe? Daí ficou sem coragem. Daí ele passou uns tempos lá escrevendo um monte, ficou se mudando, escrevendo, publicando, ficou famoso. Só que daí, depois de uns anos, que ele já estava meio famoso, ele começou a escrever textos meio depressivos, sabe? Que ele já não estava mais com o gosto de escrever. Daí ele começou a perder público, recebeu críticas, muitas críticas, e acabou desistindo. O teu microfone está desligado. Deve ter travado, prof. Eu percebi. O áudio da Gabi tava só travando quando ela... Tá. Os próximos que vão falar vão tentar fazer assim, como a Gabriela fez, de ir falando o que vai lembrando, né? Como se estivesse contando para a turma, em vez de ler, tá? Então, quem é que vai falar sobre bonsai agora? Começa, Eu queria Giovanni. falar. Sem ler, tá? Famosa no mundo todo, mas conhecida porque ela era de uma característica diferente das outras. Ela é uma planta de vaso. Uma planta mais parecida com uma árvore, com todas as características dela, como galhos grossos, raízes grandes e folhas bem que ocupa mais do que a própria árvore. Ela pode chegar até 1 metro e o nome dela é bonsai, porque não sei em qual língua, acho que é africana, que bom é vaso, bon, aí e sai é árvore. Então é tipo árvore vaso. E acho que foi só isso, não lembro mais de muita coisa. Giovanni, muito bem, é assim mesmo que é para fazer, para falar, assim, como quem entendeu. Uma coisa que foi legal nessa apresentação do que o Giovanni pesquisou, ele disse mesmo que pesquisou pouco, mas o que eu gostei foi que ele começou com uma introdução, vocês perceberam? Que frase dele funcionou como introdução? O bonsai, né?
bonsai era uma planta? Isso, quando ele diz que bonsai é uma planta, é uma árvore com todas as características de árvore, então aquilo ali, ele começou o assunto assim. E ainda falta coisa que os outros que fizeram sobre o bonsai vão poder completar. Que é, quem é que fez? Maria? Eu fiz. Vai, Duda. Eu ou a Maria Clara? Pode ser a Duda. Tá. Eu pesquisei sobre bonsai, né? Daí eu pesquisei que o bonsai é uma técnica de miniatura e arte que vem do Japão, de miniaturizar plantas através de métodos específicos que fazem manter suas características normais de tamanho e forma. E também eu pesquisei que o bonsai significa árvore de bandeja, embora o cultivo dessas árvores em miniatura seja associado à cultura japonesa, foram os chineses os primeiros que plantaram ela, né? Cultivaram ela. E também eu pesquisei uma curiosidade, e se pudéssemos ter uma vida tão longa quanto um bonsai, acumularíamos séculos de conhecimento. Estima-se que o bonsai mais antigo do mundo esteja em Milão e tenha a idade calculada de 1000 anos. É realmente uma preciosidade, não raro. Por este motivo, é comum que os bonsais sejam repassados de família para família ao longo de longas gerações, tornando-se um tesouro familiar de valor inestimável. Duda, muito legais essas informações. Tenta nos contar agora, não tem importância que tu vai repetir o que tu falaste, tenta nos contar o que tu já falaste, sem olhar. Então, tu começaste dizendo o que é o bonsai. Vai, o que é o bonsai? Conta para nós. Bonsai é tipo uma técnica de deixar a planta pequena, digamos assim. Daí que ela vem do Japão e também tem característica, mesmo que ela fique pequena, ela tem a característica normal de tamanho e forma. Vocês perceberam como ela consegue repetir? Ó, ela contou para nós aquilo que ela tinha lido. Quando é que a gente entende melhor? Quando você conta. Quando ela conta. Entendeu, Duda? Deu para entender bem melhor quando tu nos contas aquilo que tu tinhas lido. Uma palavra que apareceu na pesquisa da Duda, que é muito importante, que não tinha ainda aparecido na do Giovanni, por exemplo, tem uma coisa que apareceu na do Giovanni e na Duda. Qual foi? O negócio do vaso. Do vaso, que no da Duda foi traduzido como bandeja e no do Giovanni como vaso, mas então deu para entender que é uma árvore num recipiente pequeno, né? E outra coisa que é muito importante nessa pesquisa, que é... Mantém as mesmas características. Perfeito, Sofia, que a planta mantém todas as características. O Giovanni explicou muito bem ali também a parte de que o tronco continua sendo um tronco, as folhas ocupam mais espaço do que o resto da planta, né? E a Duda resumiu dizendo que mantém as características originais da árvore. Então, nessas duas, os dois falaram essa coisa, essas características. E aí a Duda acrescentou uma palavra que é muito importante, que é... Duda, que palavra que apareceu logo no começo da tua? E que na hora que tu foste falar, tu repetiste essa palavra, tu disseste essa palavra. Uma técnica? Uma técnica, tá? É uma técnica, aí ela não é uma planta. Claro, é uma planta, mas o importante é a técnica que a pessoa tem que usar para conseguir transformar qualquer planta, vários tipos de planta, em uma miniatura. Tá? Muito bem. Oi. Eu só queria falar que a Luísa pediu no chat pra falar o dela, que é do bonsai também. Eu acho que ela vai escrever, né? Porque Ela já escreveu ali, ela já vai falar. Tá? É que eu tô querendo aproveitar o que eles estão falando. Tá? Então, isso aí, tá bom? Vai, Luísa. Luísa? Ué? Ela tem que editar primeiro, prof. Tem que o quê? Ela não tem microfone, prof. Digita. Ela não tem microfone. Ela não tem microfone.
Ela já mandou. Eu tenho que comentar ali no chat. Quem é que vai ler para ela? Posso ler? Vai. O que é? É uma árvore miniaturizada através de técnicas de poda da copa, raiz e aeração, dando movimento e harmonia à planta. O que significa? Bom significa vaso e sai planta, ou seja, quer dizer árvore na bandeja. A história do bonsai. Ninguém sabe exatamente onde essa história começou exatamente. Ficou repetido ali, ok? Mas através de muitas pesquisas em livros, revistas e agora com a internet, podemos juntar várias partes dessa grande história. Admite-se que hoje, na verdade, apesar de terem sido, tem mais pera. Espera, ela vai digitar mais. Ah, tá. Tem mais pera. Tá. Então, de novo aqui, ó, ela fala da técnica, né? Porque o bonsai pode ser uma macieirazinha. Quem é que já viu o bonsai? Eu já vi Já uma viram? boticaveira de bonsai. Aham, Eu já vi. tá. Luísa, pode apresentar. É que faz falta, hoje vai fazer falta o teu microfone, né? Porque nós não vamos ficar lendo tudo isso. Não, nós não vamos ler agora. Tu vai mostrar. Desce ali quanto mais que tem. Não, tem pouquinho, prof. Dá pra mim ler. Eu li rápido. Não, mas é que a aula de hoje, esse momento, Sofia, não é de leitura, é de apresentação mesmo. Eu quero mostrar para vocês que vocês conseguem apresentar sem ficar lendo na hora. Claro que é importantíssimo que vocês tenham lido, relido, tá? Mas não vai a história. Então, depois a Luísa, tu não consegue um microfone para outro dia? Para quinta-feira que vem, tu pode conseguir um microfone emprestado com alguém? Ou um telefone, um celular que tenha microfone, tá. Então, daí tu vais ler primeiro para nos contar a história do bonsai, tá? Mas não é que na hora da aula tu vai ficar lendo. Tu vais nos contar, olha, começou assim, assado, foi por acaso ou não foi por acaso, foi uma experiência ou não foi uma experiência, entenderam? Então, o da Luísa, que já está pronto, falta só apresentar, na próxima aula ela vai apresentar, na próxima quinta, não na terça, tá? Os que não fizeram, vão fazer sobre os temas que a gente vai falar agora. E aí vocês já estão entendendo como é que vão falar. A Duda fez os dois jeitos, ela primeiro leu, depois ela contou. Então, na próxima aula vai ser só contando. Contar sobre alguma coisa, entenderam? Por exemplo, se eu perguntasse assim para vocês, Maria Clara, quem é o professor Adriano? Professor de inglês? Ó, professor de inglês, o que mais tu pode falar sobre ele? Ele dá aula de inglês na escola Engenho e várias outras Tá? escolas. A Maria não tá precisando ler, ela tá contando uma coisa que ela já sabe. Entenderam? Vitória, onde fica a tua casa? Fica nos Açores, Pantano do Sul, em Florianópolis. O que mais tu pode dizer? No prédio Ilha de Santa Maria, no apartamento 02. Entenderam? Ela tá falando uma coisa que ela sabe, não precisou ficar lendo. Tá? Então, vai ser assim. Vocês vão ler. É claro que algumas informações a gente não precisa saber decor, não precisa saber decor todas as datas do Mark Twain. Na hora de falar as datas, eu vou lá e olho. Entenderam? Não tem problema. Ou um título, ou uma frase que a pessoa disse que foi muito marcante, tá? Eu achei muito interessante que a Gabriela contou das dificuldades que ele teve na vida, né? Meu áudio está acelerado para todo mundo ou só para... Pra mim também. Pra mim tá normal. Pra mim tá normal. Tá tipo normal. É que depende da conexão de cada um. Inclusive da minha. Assim, daí fala normal. De repente fala super rápido. Aham. Eu até tô com duas internet, porque se uma falta, eu tenho a outra durante a pandemia, para
para não ter que ficar me mudando cada aula, como aquele dia que eu tive que dar aula na casa da Tati, outro dia na escola, tá? Então, eu tô me esforçando. Então, entenderam, né? Como é que vai funcionar? Eu já anotei os que falaram hoje, gostei, tá? Com o tempo, vocês vão aprendendo cada vez a fazer melhor. Deixa eu só ver se eu anotei a última pessoa, a Luísa. Vou deixar sem anotar, tá, Luísa? Que aí eu apresento na próxima aula. Maria Clara queria falar, né? Posso Parece falar que uma não anotei. Olha, deixa eu dizer quem eu anotei. Gabriela, o Giovanni, a Maria Eduarda e a Vitória, tá certo? Ou faltou alguém? Vai, Maria Clara. Eu pesquisei sobre o bonsai, que é uma pequena planta. Dizem que é uma réplica de uma árvore da natureza, só que em miniatura. E ela tem que ser cultivada em um vaso raso. Normalmente tem que ficar 3 horas no sol. E tem muitas coisas que ela precisa para conseguir viver. Normalmente a quantidade de água varia entre as espécies, que tem várias espécies de bonsai. Mas o certo é não deixar a areia ficar seca, por causa que a planta pode morrer. E a arte do bonsai normalmente é usada para cultivo ou para festivais, tem prêmios de bonsai. É uma arte muito usada no mundo todo. E deixa eu ver. Como é que é? Tem que crescer igual uma árvore normal da natureza. Ela tem que ter galhos, tem que ter folhas, tem que ter todos os nutrientes que ela precisa para viver. E normalmente precisa de mais cuidado quando ela é mais jovem. Tipo, igual a gente, quando a gente é bebê, a gente precisa de mais cuidado dos nossos pais ou de quem tá perto da gente. O bonsai, do mesmo jeito, precisa de mais cuidados. E acho que é só isso de diferente que eu peguei. Vejam, o que daria para dizer que foi esse ângulo que a Maria Clara viu sobre o bonsai? O que apareceu no da Maria que ainda não tínhamos falado? Como cuidar? Tipo, ela deve ser cultivada, tipo, colocar mais água, menos água. É isso mesmo. Tá? Então, as dicas, os procedimentos do cultivo, né? E do cuidado. Os cuidados que se tem que ter. Por isso que um bonsai, normalmente, é uma planta muito cara, muito cara. Tá? Eu sei porque eu já tive alguns, depois quase morri quando eles morreram também. Porque um foi presente e tal, mas eu sei que é uma coisa muito valiosa que leva muito tempo até ficar com cara de árvore, né? E eu fui ao Jardim Botânico. A Gabriela disse que a mãe tinha um na casa dela quando morou na China. Uhum. Tem fotos, Gabriela? Se tiver foto, quiser trazer na próxima aula. Mas tem tanto álbum que deve estar por aí perdido, mas se eu achar, eu... Eu também tenho. Eu tenho uma foto, olha que engraçado, do maior bonsai do mundo. Um bonsai gigante. Por que é engraçado? Porque é um bonsai pequeno. Um bonsai tipo, o propósito dele é ser pequeno. No Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, tem esse bonsai que diz uma plaquinha que ele é o maior bonsai do mundo. E é engraçado justamente por isso. Porque se era para ser pequeno, como é que ele é grande? Mas então qual era a graça dele? É porque era para ser uma árvore gigantesca e ela é toda reduzida. Ela é mais ou menos do tamanho um pouco maior do que uma criança, assim. Então ela é grande. Ela não é uma árvore que está num vaso, numa bandeja, como vocês falaram. Mas ela é a reprodução daquela árvore que era para ser gigante num tamanho de um arbusto, por exemplo. Era muito... É por causa que, tipo, se tu for criar ela em casa, normalmente ela vai ficar tem que ser em uma coisa assim rasa. De qualquer forma, tem que ser raso, por causa Sim, é uma bandejinha. não tem tantas raízes, mas Eu tipo, acho muito
Se tu for especializado nisso, se tu realmente saber cuidar daquilo, participar de torneios, campeonatos, aí tu consegue pegar uma coisa maior e transformar ela em uma árvore grande. Não grande. Uhum. E no trabalho da Luísa apareceu a palavra podas, que são... O que é podar uma árvore? Podar é tipo cortar, cortar né? algumas partes que não vai fazer diferença. Vai Isso, tipo que cortar. vai fazer diferença, que vai, sabe por quê? Isso. É porque Dependendo do jeito... tá caindo quase um galho na estrada, aí tu vai podar aquele galho para não cair em alguém causar. No caso desse que a Maria Clara está falando, é podar para não incomodar. No caso do que a Vitória disse, é podar porque não vai fazer diferença. E em outros casos, de outras plantas que a gente quer que se espalhem, a gente tem que cortar para que ela venha com galhos novos e tal. E no caso do bonsai, a pessoa tem que ter essa técnica que a Duda falou, que é ir cortando de um certo jeito para que ela não cresça para lá, cresça para cá e por aí afora. É muito legal. Eu acho genial mesmo. Tanto é que eu fui fazer um curso, lembra que eu contei? O que aconteceu com o professor do curso? Não era um curso, era uma palestra, vamos dizer. Ele desmaiou. Desmaiou. Ele Foi desmaiou. nesse curso do bonsai? Era um curso sobre bonsai. Era uma manhã inteira, assim. Era quando fez 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Teve várias palestras, cursos, e nessa aconteceu isso. Foi uma pena. Mas o cara melhorou depois, tá? Foi só um mal-estar. Tá na hora da gente fazer intervalo, né? Tá? Intervalo. Na próxima aula, nós vamos ouvir um pedacinho do Chave de Casa. E depois continuar com o nosso livro. Até daqui a pouco. Agora, sempre que acontece uma coisa no meu dia, eu sonho com aquilo. Eu já sonhei tu lendo Chave de Casa. É mesmo? Hoje tu vai sonhar com um bonsai. Ah, tá. Me lembrei que eu tenho que perguntar um negocinho sobre o bonsai. Na volta, Tchau, prof. Até daqui a pouquinho. Tchau. Pode ficar na